vi que tem alguns homens também presentes na sala. E é só gratidão a Deus, amém? A gente faz a vontade do Senhor, né, irmão? Porque pela vontade da gente, pela pequenez da gente, a gente se acha pequeno, porque maior é Deus. Mas eis-me aqui nesta tarde para falar da palavra do Senhor, do amor, né, do nosso Deus por nossas vidas. E foi me passado o tema, né, desperta-te, ó igreja, né, que dorme. Então, assim, a igreja do Senhor. Então, o livro de Efésios, né, eu creio que as irmãs já estão abertas aí na página. Eu vou começar a ler do versículo 6 até o tema da campanha, amém? Glória a Deus. Amém. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erreis trevas, porém agora sois no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras frutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, né? Tem outras versões, também está escrito esclarecerá. Portanto, sede prudentemente como andais, não como os nércios, e sim como sábios, redimindo o tempo todo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo e exaltado o nome do Senhor. Nesta tarde eu já fui edificada e exortada pelo Senhor, através das irmãs aí que testemunhou, que louvou, né, o louvor da irmã Bruna falou muito comigo nesta tarde, os hinos da harpa, a palavra das irmãs, por último aí a irmã Guiomar. Então, assim, a irmã Zeni, então são mulheres realmente de Deus. Então, essa sala é uma sala que vem exortando, edificando, né, cada uma de nós. Eu sei que já esse trabalho vem primeiramente do coração de Deus. Amém, irmãs? Glória a Deus. Esse tema, irmãs, é algo assim que me chamou muito a atenção. Até mesmo aqui dentro da minha casa, eu sempre tenho falado, né? Eu sempre chamo aqui, eu e meu esposo, e eu sempre falo para ele que sempre, em meio às situações e às coisas que a gente vivencia no dia a dia, a gente tem que se despertar. O Senhor nos convida nesta tarde a despertarmos, né? Aqui vem falando que o Senhor, Paulo diz aqui, né? Deus do primeiro capítulo em Efésios, Paulo vem falando acerca da igreja do Senhor, né? E são exortações espirituais aos crentes, né? Ele vem falando dos judeus e para os gentios. Esses gentios somos nós, né? Que pela graça e mediante a fé no Senhor Jesus, né? A unidade da igreja, o que o Senhor espera de nós como igreja, né? Aqui já foi falado que nós somos um corpo, né? No Senhor Jesus, que se a minha mão faltar, né, ela não vai substituir o meu pé. Se o meu pé faltar, não vai substituir a minha mão, né, irmãos? Então, todos nós temos utilidade, todos nós temos importância para o nosso Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. E o propósito do nosso Senhor Jesus, irmãos, aqui nessa terra, quando Deus deu o seu Filho amado por mim e por você, é com o objetivo de salvação. Ele alcançou para nós, né, a salvação dolorosa lá na cruz do Calvário. O sangue dele foi
derramado. Então, não foi de graça, mas foi pela graça alcançada por mim e por você. E Paulo vem falando, né? Qual é o propósito do livro de Efésios? É nos ajudar, né? No conhecimento espiritual de Deus na igreja, promover a unidade entre nós, né? O objetivo é confirmar, né, a união dos crentes em Cristo Jesus, é nos orientar, né, com a família, com nossos filhos, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, dentro da sociedade, né? Praticar a sã doutrina que o Senhor quer para mim e para você. Então, quando Deus, né, fala aqui na palavra do Senhor, através da vida de Paulo, né, que Paulo estava preso quando ele escreveu essa epístola, né, ele estava ali preso, mas ele não foi impedido de fazer a obra do Senhor. Então, independente da forma que nós estamos, nós temos que fazer o ID do Senhor, nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque aqui nessa terra, irmãos, nós estamos de passagem, né? Então, o Senhor nos desperta nesta tarde para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? É de anunciar o Evangelho, é de ser uma igreja lavada e remida. Muitas das vezes, com o sofrimento, com a luta dos anos, irmão, a gente vai se acomodando, a gente vai deixando de lado as coisas do Senhor. É tantos problemas, é tantos afazeres, né? Muitas das vezes até mesmo o próprio pecado que nos atinge. E quando nós vamos perceber, irmãos, não é tarde para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas se nós não vigiarmos e se nós não tivermos um despertar no Senhor, a gente morre espiritualmente. Então, aqui diz, né? Mas em todas as coisas, provada pela luz, se torna manifesta. O que é a luz? A luz é o nosso Senhor Jesus, né? E pelo que diz, desperta, ó tu que dorme. O que é despertar? Despertar é, vamos aqui, nós dormimos, né? Todo dia nós dormimos, nós faz nossos afazeres e vamos dormir. E dormir é o quê? Dormir é estar em sono, né? Você deitar e você fechar os teus olhos ali, e naquele profundo sono você dorme. E o que diz a Bíblia aqui do despertar? É porque você tem que acordar do sono. E esse despertar aqui que Deus quer para nossas vidas, irmão, dentro da casa do Senhor, e dentro também, dentro de nós, irmãos, é o despertar para fazer a vontade do Senhor. Muitas coisas dentro de nós, muitas das vezes, devido ao longo dos anos, ou até mesmo quem é novo convertido, irmão, a gente vem com o primeiro amor. E quando você vem com o primeiro amor, que você aceita Cristo, e Jesus te aceita, ali você faz aquela comunhão, você batiza, você tem aquele encontro com Deus, você desce ali as águas, e logo muitas pessoas são até batizadas pelo Espírito Santo, mas ali no submergir das águas ali, você já está ali com o Espírito Santo de Deus, irmão. Por quê? Porque você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí começa a sua vida espiritual, começa o seu caminhar dentro da casa do Senhor. Mas muitas das vezes nós vamos, irmão, com a consciência no nosso primeiro amor, achando que tudo vai ser mil maravilhas, que tudo vai ser perfeito, que ali vai ser fácil, que a vida do crente vai ser fácil, uma bonança dali, uma bênção de lá, provisões de cá. Mas aí começa a nossa caminhada, porque aí começa o Senhor a nos moldar, começa o Senhor ali fazer um tratamento com cada um de nós, porque a gente vem ali com o nosso pecado, né, com a nossa sujeira outrora lá de trás, a gente vem com as nossas falhas, e o Senhor começa a moldar ali o vaso conforme Ele quer, e aí nós temos um chamado para fazer a vontade do Senhor, estamos ali dentro da casa do Senhor para servir Ele com fidelidade, para adorar, para buscar, para ter os frutos espirituais, buscar os dons espirituais, buscar a graça do Senhor, gratidão no Senhor, principalmente, irmãos, sabedoria no Senhor, entendimento e obediência no Senhor da verdade. E aí a gente começa a nossa vida espiritual e logo, logo vem as lutas e muitas das vezes a gente não vigia, né? Vem o pecado batendo na porta, principalmente, né? O velho Egito que quer que a gente volta para trás devido às coisas que a gente vai viver. Porque, irmãos, Jesus disse, né? Tem de bom ânimo, eu venci, nós temos aflições, mas ele venceu. Então, isso nos mostra que nós podemos vencer. Então, dentro da casa do Senhor, muitas das vezes nós estamos ali, irmãos, achando no começo que tudo é a mil maravilhas, mas sabendo que nós temos que nos consertar diante do Senhor, nós temos que ter uma vida de
vigilância no Senhor. Deus é fiel para mudar o nosso caráter, para mudar o nosso pensamento, mudar o nosso jeito de ser, né? No primeiro capítulo aqui, no versículo 1 aqui, já diz, né? Seis imitadores, né? Imitadores de quem? De Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nessa terra e provou para nós, irmãos, que nós temos que ser sujeitos ao pecado, que nós temos que renunciar, que nós temos que fugir, né, da aparência do mal, que nós temos que buscar primeiro as coisas do Senhor, né, que nós temos que nos fortalecer no Senhor. E o propósito de Paulo aqui é nos mostrar o quê? Que nós temos que nos despertar do sono espiritual. Irmão, muitas vezes na caminhada da gente, a gente tem uma frieza. Isso pode acontecer assim, ninguém é super-herói, ninguém é Mulher Maravilha para estar dentro da casa do Senhor e se achar que não vai passar por uma situação que pode te levar ao esfriamento espiritual. Acontece sim, irmãos, porque a luta vem travada. A batalha espiritual é para o crente. Porque o inferno, irmão, ele não quer quem está lá no mundo, não. O inferno não quer quem está não. O que o inimigo quer, irmão, é pegar o crente fiel. É a mulher que ora, é a mulher que jejuma, é a mulher de autoridade, é a mulher que marcha, é o homem de Deus, é o homem que faz a vontade do Senhor, é aquele marido que cumpre, né, o que Deus tem deixado para ele fazer com a sua esposa, com o seu lar. Aqui na carta, aqui, irmão, de Efésios, vem falando acerca da família, dos filhos. Aqui é uma orientação para o crente. Aqui, irmão, são orientações, né, em 6 capítulos que fala como que o crente deve ser. Paulo faz intercessões e orações aqui para esse povo, irmão, nos mostrando que nós temos que estar em Cristo Jesus, né? Aqui fala acerca, irmãos, de uma nova vida em Cristo, não é de qualquer jeito. Você pode até vir do seu jeito para Jesus, mas você não permanece do jeito que você estava. Aquele que quer ter uma nova vida em Cristo Jesus não pode levar de qualquer jeito. O crente não dá jeitinho nas coisas de Deus, não. Irmão, o que acontece muitas vezes dentro da casa do Senhor nos dias de hoje? O mundo está lá dentro, não se usa mais o lenço para chorar, irmãos. Muitas das vezes da casa do Senhor, você não vê mais choro de santidade, choro de gozo. A maioria das vezes, irmãos, é choro de tristeza, de angústia, de depressão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes tem faltado fé, às vezes tem faltado compromisso, essa morte espiritual, irmão. Então, quando a gente está entregue ao sono, a gente não consegue agir, quando a gente não se desperta, muitas vezes você vai para a casa do Senhor como se torna uma rotina. Tem culto na quinta, tem culto na terça, tem culto na sexta, tem culto no domingo, tem circo de oração, mas o meu corpo está lá. Mas aonde está o meu espírito? Aonde está a minha vida? Será que eu estou realmente com a vida com Deus? Será que mediante os problemas, as dificuldades, as afrontas do inimigo, será que eu tenho me posicionado como o Senhor quer? Esse despertar aqui, mãe, é um posicionamento diante de Deus, é o crente abrir os olhos espirituais. A cegueira espiritual tem tomado conta dos crentes. Irmãs, eu não sei aí na igreja de vocês, mas muitas igrejas que eu já tenho ido e tenho participado, irmãos, muitas das vezes só a palavra do Senhor não basta para trazer o Espírito Santo, não. Se não trouxer alguém que revela, não que eu seja contra, não, muito pelo contrário. Eu sei que Deus tem trazido os profetas dentro da casa do Senhor para trazer um despertamento para a igreja, mas eu quero dizer nesta tarde que muitos têm usado o altar de Deus, a igreja de Deus, irmãos, como um espetáculo. Vem trazendo, irmão, não traz mais aquela irmãzinha do cocó para estar falando, não. Tem que trazer gente de renome, gasta não sei quantos R$1.000. Irmãos, eu sei que tem pessoas usadas por Deus no meio aí do mundo gospel, pecadores de renome que tem Deus na vida deles, sim, mas Deus quer usar os pequenos. Deus quer usar os pequeninos dentro da casa do Senhor, aquela irmãzinha lá no canto que ninguém dá valor, irmão. Porque Deus não está na teologia, não. A gente tem que ter teologia, sim, a gente tem que estudar a palavra, mas a gente tem que ter joelho no chão e boca no pó, primeiramente, irmão. Deus tem que fazer conosco como Ele quer. Quando a gente diz, eis-me aqui, Senhor, é para fazer do jeito dele, não é do jeito meu. Por isso que tem muitos dentro da casa do Senhor que está aparecendo, sabe por quê? Porque muitas vezes quer levar um jeito, do jeitinho dele, não é do jeitinho dele, não. Tem muita gente que só quer bênção.
que só quer contar vitória. Não, irmão, Deus traz. Mas primeiro Deus quer uma vida redimida. Deus quer uma vida de testemunho. Irmão, ser crente só quando pega o microfone é fácil, irmão. Mas eu quero ver ser crente lá dentro da sua casa. É você ser luz lá no seu trabalho. É quando você está no meio de uma situação, você mostrar quem é crente de verdade. É você carregar as marcas de Cristo. É você, diante de uma situação, você ter os frutos do Espírito Santo. Deus te coloca em situações para você mostrar quem é Deus na sua vida. É, irmãos, é assim que Deus faz. Deus não usa de qualquer jeito, não. Dentro da casa do Senhor, o Senhor quer fazer com que a gente, irmãos, em nome de Jesus, possa, irmãos, fazer com que nós seja obediente, despertar dentro da casa do Senhor, para orar mais, buscar mais, descer nas madrugadas. Jesus é fiel, irmão, para cumprir em nós o propósito que Deus tem na nossa vida, é para que nós possamos ganhar salvação, irmãos. Ela já está ganha lá com o Senhor Jesus, mas eu tenho que lutar aqui. Eu tenho que ser uma igreja que vai para o céu. Eu tenho que ser uma noiva que o Senhor quer, que agrada os olhos do Pai, que agrada os olhos do noivo, porque vai chegar o dia, a hora vem, o Senhor Jesus, vai chegar o dia em que o Senhor vem nos buscar, e nós temos que estar preparados, despertos. Nós temos que despertar, irmãos, porque muitas vezes a gente acha, irmão, a gente pensa que a gente muitas vezes está do jeito que o Senhor quer, mas será que realmente nós temos que fazer uma análise da nossa vida, como que Deus quer que eu seja, não do meu jeito, mas do jeito de Deus. Falar, eis-me aqui é fácil, mas a gente se posicionar do jeito que Deus quer, como que anda a nossa obra, né? As nossas obras diante do Senhor. Irmãs, o Senhor quer que nós descemos mais nas madrugadas. Quantas pessoas já não choram mais da presença do Senhor? Quantas pessoas já não têm mais o Espírito Santo? Muitas das vezes é só aquela emoção, porque ouvi um hino. Muitas das vezes é só uma emoção, mas o Senhor quer o verdadeiro adorador, aquele adorador que busca espírito em verdade. O Senhor quer que nós desperta. Nesta tarde o Senhor quer que a gente tome um posicionamento para fazer a vontade do Senhor, irmãos. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Aqui vai dizer que até é para levantar dentre os mortos, irmão. Tem muita gente que já está morto espiritualmente. Você vê lá, né, quando nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, irmãos, lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 11, vai dizer lá, né, para a gente consultar a si mesmo, e lá fala, né, que é para a gente vigiar, né, irmão? Por quê? Porque tem muita gente que toma ceia indignamente, e aí o que acontece? Por isso que há muito entre nós que está mortos e até mesmo, né, irmão? Estão doentes e mortos até mesmo. Por quê, irmão? Porque é o seguinte, não tem uma vida com Deus. Falho nós somos, porque se nós fôssemos perfeitos e santos, nós já não estaríamos aqui, mas nós temos que buscar santidade, porque Jesus disse, sejais santos como eu sou santo. Então, irmãos, não é de qualquer jeito, não. Nós temos, irmãos, que nos posicionar diante do Senhor com fidelidade. É fácil? Não é, mas se nós buscarmos diligentemente, se nós despertarmos, sairmos desses sonos, começar a fazer a vontade do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, em jejum, em oração, né? Fazer nosso devocional, participar da oração, né, com as irmãs que têm edificado e exortado este grupo. Irmãs, nós vamos conseguir vencer o maligno, porque Cristo venceu, então nós vamos conseguir. Nós temos que buscar força no Senhor, porque o Senhor vem buscar nós, irmãos. E aí, como nós estamos, o Senhor pode vir para mim hoje, pode vir para você amanhã. E aí, como que está a minha vida? Eu tenho a certeza de que eu vou para o céu? Eu tenho a certeza que eu vou para com Ele? Como que está a minha vida? Não é só de falar, irmãos, mas é ter atitudes. O crente mostra verdadeiramente no seu testemunho, irmãos. É na sua vida com Deus, é numa vida de intimidade.
né? Uma vida que o Senhor quer que a gente leva conforme a vontade do Senhor. Por isso que nós temos que estar firmados em Cristo. Por isso que nós temos que estar dentro da casa do Senhor e ajudar os mais fracos. A palavra do Senhor diz: os mais fortes ajudam os mais fracos, irmãos. Se você vê aquela irmã que está ali precisando de ajuda, um irmão, estenda a tua mão, ajuda. É por isso que nós temos que estar em união, irmãos. Não é ajudar a derrubar o irmão, não. Não é apontar o pecado, a falha do irmão, não. Porque muitas das vezes a luta que ele está passando, talvez ele não dá conta de suportar ela. Mas se eu e você ajudar, se eu e você interceder, se eu e você se importar, ter amor ao próximo, o que Jesus nos ensina? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então nós temos que demonstrar amor uns pelos outros, ajudar na fraqueza, né? Como a irmã Guiomar disse aí, né? Pela filha dela, ela sentiu, ela percebeu que ela estava precisando de ajuda, que não estava mais do mesmo jeito, irmão, é perceptível. Não é do mesmo jeito quando a pessoa está fria espiritualmente, que ela está precisando de um despertamento. As pessoas percebem que outrora você está de um jeito, depois você está de outro. Quem tem a unção de Deus é diferente, quem tem a presença de Deus até é diferente, porque é no andar, é no falar, é no viver, é no ouvir, é no pensar, é no tocar, é onde teus pés pisam. Deus não quer nós pela metade, não. E tudo começa, irmãos, por uma vida de obediência dentro da palavra do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. Procura ver se dentro da tua vida tem os frutos espirituais. Você tem sido manso? Você tem sido misericordioso? Você tem sido longânimo? Como que tem sido os seus frutos? Os teus frutos têm sido bons ou os teus frutos têm sido maus? Porque a gente planta e colhe. Aquilo que a gente colhe, o que a gente planta é o que a gente vai colher. Então, nós temos que ver o que a gente está semeando. Então, dentro da casa do Senhor, precisa desse despertamento, irmão. O que precisa ter é a palavra verdadeira, é o amor verdadeiro, é a correção. Igreja que não tem correção, irmão, não vai para frente. Tem que ter Bíblia, tem que ter verdade. Não adianta só massagear o ego, não. Não adianta só querer que Deus quer que nós estejamos uma vida com Cristo. É tempo de despertar, porque está quase chegando a hora. Jesus vai voltar, irmãos. A gente fala Jesus está voltando, mas Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas já está dando sinais, irmãos. Sinais estão aí. E um dos primeiros sinais que Deus tem cobrado, irmão, é dentro da casa do Senhor, o esfriamento. Tem muitas das vezes, muitas igrejas aí com o Espírito Santo de Deus não está mais. Não está mais, irmãos. É triste falar isso, mas não está mais, porque está começando pelos altares. Começa pelos altares, e muitas das vezes nós deixamos nos abater pelo altar. Começa pelo altar, porque muitas das vezes nós estamos se espelhando no homem. Aquele que se espelha somente no homem, irmão, pratica a prática do mal e começa a se contaminar. Aí começa a dormir no sono, irmão, espiritual. Aí é onde o Senhor quer que nos desperta. É necessário se levantar. Pedro, quando foi preso ali, irmãos, lá em Atos capítulo 12, Pedro foi preso, e ali, quando ele estava ali preso, né, a igreja começou a orar por Pedro, uma igreja em união, irmão, uma igreja que ora, assim como este grupo de oração, irmãos, a igreja ora uns pelos outros, a gente não está apontando o dedo, não, o que nós queremos é uma igreja sarada, curada para curar. O que adianta, irmãos, eu estar ferida? O que adianta eu não ter uma vida com Deus e pregar que eu tenho que ter uma vida com Deus se eu não procuro fazer a vontade do Senhor? Então, irmãs, nesta tarde vamos despertar. Pedro ali, quando estava ali, eu creio que quando a palavra diz que levanta-te, Pedro, levanta-te. O Senhor quer que nós levanta, se posiciona, arrependimento, fez algo de errado, arrependa-te. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque era um homem que se arrependia verdadeiramente. O que é a prática do arrependimento? É você
você não praticar novamente o que você faz, irmãos? Porque não adianta eu ajoelhar todo dia e pedir perdão e continuar fazendo a prática do pecado. Não adianta. E tem pecado, irmão, que é para morte espiritual. Não adianta. Tem pecados que é para morte espiritual. Por isso que dentro da casa do Senhor já não se sente mais nada. E aí quer culpar a irmã, quer culpar o irmão, quer culpar o pastor. Não, irmão, é você e Deus. Salvação é individual. Deus vem buscar a noiva, vem buscar uma igreja lavada, remida, uma igreja purificada, uma igreja santificada. O céu não é para muitos, não, irmãos. É para os escolhidos. Aqueles escolhidos que passam o que passar, mas não abandona a fé, passa o que passar, mas não crucifica Jesus novamente, passa o que passar, mas está firmado na rocha, vai gemendo e chorando, mas não larga Jesus. Marido pode largar, filho pode largar, mas você não vai sair da presença, não. Errou, põe de pé, mulher, fez algo que desagradou Espírito Santo, pede perdão para o Espírito Santo, para o Espírito Santo, me purifica de novo, Senhor, me lava de novo nas tuas águas, Jesus, eu quero estar firmada na rocha, Jesus quer intimidade, irmão, falta intimidade, muitas das vezes, irmãs, falta intimidade. Muitas vezes a gente abre a boca, conversa com a irmã daqui, a gente pega o telefone e fica horas, às vezes, no WhatsApp ou no Message, falando com a irmã, contando a nossa vida. Ei, não é que eu tô falando que você não tem que procurar uma mulher de Deus, não, porque muitas vezes a gente precisa ouvir uma mulher sábia, uma mulher que você sabe que tem vida com Deus, e eu sei que aqui nesse grupo tem muitas mulheres assim. Mas eu quero dizer o seguinte, que Deus quer intimidade com você também. Você não tem só que ouvir os testemunhos dos outros ou ouvir falar de Jesus, não. Você tem que ter experiência com Ele, vida com Ele, porque Ele também fala com você. Ele quer te usar. Irmãs, é muito triste você chegar dentro da casa do Senhor hoje, você não vê mais os milagres do Senhor, irmão. Quando às vezes alguém vai dar um testemunho, não tem mais aquele testemunho mais de cura de câncer, do paralítico levantando, né? Aquela cura sobrenatural, irmãos. Não tem mais. Será o que está acontecendo? Será que Jesus mudou? Não, Jesus não mudou, não. Ele continua o mesmo. Só basta eu me posicionar. Só basta eu abrir a boca. Só basta eu guerrear. Só basta eu ter uma vida com Deus. E Ele vai fazer por mim. Eu busco a Ele, eu obedeço a Ele. E Ele faz dentro da minha casa. Ele age pelos meus. Aquilo que é impedimento, Ele tira. Ele conserta o vaso da maneira dele. Ele põe o vaso do jeitinho que Ele quer, irmão. Deus é fiel. Irmãos, o que Deus fez lá, né, em Ezequiel 37, acerca do vale de ossos secos, o Espírito Santo levou ali Ezequiel naquele vale e mostrou para ele ali, né, mostrando para ele como que estava a situação. Irmão, estava sequíssimo, era uma nação, era um povo que outrora era de Deus. E o que Ezequiel falou? O que ele falou? Tu podes. Então Deus pode fazer tudo quando Ele quer, mas Ele conhece cada vaso nesta tarde, Ele conhece cada ovelhinha nesta tarde, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua luta, Ele sabe da sua dificuldade. Jesus sabe tudo, irmão, nada a gente passa oculto dele, não. Mas muitas das vezes nós temos deixado Jesus de lado, muitas vezes nós temos colocado outras coisas como prioridade. Eu acho muito interessante a história de Marta e Maria, me chama muita atenção, porque nós mulheres, nós somos Martas e nós somos Maria. Por que nós somos essas duas mulheres? Seria bom se nós fôssemos só Maria, né? Aquela que quis ali estar ali aos pés de Jesus, só ouvindo a mensagem. Bom seria se a gente amanhecesse louvando, glorificando, só na casa do Senhor, culto dia de noite, né? Só na presença. Mas nós precisamos também ter os nossos afazeres. Mas nós temos que saber que também nos nossos afazeres, como Marta ali, Marta não é que ela não tinha a presença de Deus, não. Mas ela estava preocupada em
agradar o mestre também, irmãs. E nós também temos os nossos a fazer, nós temos nosso compromisso como esposa, nós temos o compromisso lá fora, muitas que trabalham fora, têm os seus compromissos, têm os compromissos com o filho, mas nós temos que saber que prioridade, em primeiro lugar, é as coisas do Senhor, é estar nos pés de Jesus. É por isso que o Senhor quer nos despertar, irmãs e irmãos, nesta tarde, para nós voltarmos a ser o que nós éramos, a ter aquele primeiro amor, é sentir aquela satisfação de colocar uma roupa para falar, eu vou para a casa do Senhor, é aquela alegria de você esperar chegar quinta-feira para você ir para o culto, é você chegar lá, irmãos, e achar que o culto tá tão bom, tá tão gostoso, você sentindo tanta presença de Deus que você não quer ir embora, mas não é você ficar preocupado com o horário não, irmãos, tem que ter sim, com certeza, dentro da casa do Senhor tem que ter ordem de decência, tem o cumprimento do horário, mas é tão bom quando o Espírito Santo de Deus está na casa, é tão bom quando o Espírito Santo de Deus está falando, que você está se enchendo, irmão, não tem lugar melhor do que estar na presença do Senhor, não tem assim aquele gozo do que você se encher da presença de Deus, irmãos. É algo assim que é inexplicável. Quem tem o Espírito Santo sabe dizer o quanto é bom você ser cheio, o quanto é bom você ter a presença. Então, irmãos, que nesta tarde, esse propósito do Senhor, né, de falar conosco através desse tema que a pastora Ivani passou, para a igreja se despertar. É o Senhor querendo nos despertar, irmão, porque muitas vezes, se a gente não nos despertar a tempo, irmãos, a gente vai ter morte espiritual. E quando tem essa morte espiritual, irmãos, não é fácil não, irmãs. Não é fácil não. Não basta só você querer, não. Você tem que pelejar. E tem muita gente que não está tendo mais força, irmão. Tem muita gente que as forças acabaram. O desânimo chegou, não tem mais ânimo para louvar, se louva não sente nada. Irmãos, a frieza espiritual, ela é muito triste. Eu já passei por isso, irmãos, é muito triste. Eu já voltei para o mundo. Se eu fosse dar meu testemunho aqui, eu tô com 47 anos, mas eu aceitei Jesus com 14 anos, eu fiz tantas coisas que entristeceu o Espírito Santo, eu fiz tantas coisas que o meu Jesus se envergonhou de mim, mas o amor que ele conquistou por mim lá naquela cruz, através, né, do seu sacrifício ali por mim, irmão, eu me reconciliei novamente, eu me arrependi e voltei para os braços do Senhor, e mesmo assim, irmãos, na caminhada, tem dia que não é fácil não, irmãos, a renúncia não é fácil, não é para qualquer um, não. A renúncia é para aquele que verdadeiramente quer Cristo na tua vida. A renúncia é você mostrando, é você provando para o nosso Senhor Jesus que você ama Ele, que você adora Ele, que você quer Ele, que você quer ter intimidade com Ele. A renúncia é você mostrar lá para o mundo que você não faz parte dele, irmãos. Você tem que ser luz. Você tem que ser imitador de Jesus. Você tem que declarar igual Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mesmo com espinho na carne. Irmão, nós temos fragilidade. O pecado bate na nossa porta. Aquilo que outrora você era lá no seu passado, Satanás quer fazer você voltar no vomito. Satanás quer fazer você ser aquela mulher que você era lá atrás, uma mulher que não tinha vida com Deus, uma mulher que quando deixava o Espírito Santo de Deus e agia no braço, agia na boca, não vigiava para falar, não vigiava para fazer. É assim, irmãs, que o diabo quer fazer comigo e com você, mas o Senhor quer uma igreja que esteja despertada para fazer a vontade do Senhor. Eu não tenho que buscar no homem, não. Eu tenho que buscar em Deus, irmãos. Deus usa os vasos nessa terra. Deus usa mulheres e homens nessa terra. Mas Deus quer usar a mim e a você. O seu dedinho mindinho, ele tem valor, irmãos. O seu dedinho mindinho tem valor no teu corpo. Então, nós temos valor no Senhor Jesus. Nós temos valor na presença do Senhor, irmãos. Quando eu agrado Ele, Ele faz por mim. Quando eu agrado Ele, é meu amigo. O Espírito Santo está aí para nos consolar, independente do que nós passa. Pode ser a luta mais travada no inferno. Você pode ter certeza que há um general de guerra que luta por mim e por você 24 horas. Satanás chega em Deus e fala: ei, olha lá,
Olha lá o Senhor Jesus, fala, ei, não toca não, ali é serva minha, é mulher de oração, é mulher que tem cumprimento com a palavra. É mulher que me obedece, é serva minha, é menina dos meus olhos. É assim que Deus nos relata diante do inimigo, irmãs. É assim que Deus nos aprova. É triste, irmão, quando Deus olha para nós. Imagine, irmão, a gente tem que se colocar como Deus na nossa vida, como que Deus agiria diante das nossas fraquezas, do nosso pecado. Então, por isso que nós temos que todo dia arrepender, todo dia despertar e falar, Senhor, eu tô aqui mesmo fraca, mas o Senhor me faz forte. Senhor, eu quero ser mulher segundo o teu coração, eu quero ser uma mulher guerreira, eu quero ser uma mulher de oração. Vamos abrir a boca, irmãos, assim como tem mulheres aqui que eu tenho ouvido aqui nesse grupo, que quando abre a boca, o céu estremece, irmãs. Tem mulheres aqui que Deus quer usar mais e mais grandemente, e quer levantar mais mulheres ainda, irmãos. Deus quer fazer isso no nosso meio. Porque Deus tem sede das almas, irmãs, que está perdida. Muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, por isso que Deus quer despertar, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida com Deus para nós ganhar as vidas lá fora. Mas muitas das vezes nós estamos 20, 30 anos dentro da casa do Senhor, até hoje continua o mesmo. Não sai da mesmice. Não se apruma diante do Senhor. Ei, Jesus quer colocar no prumo essas pessoas que não têm posição diante do Senhor. Nós temos que posicionar e marchar. O soldado, ele não para diante de uma guerra, mas ele vai na batalha para ser vencedor, mesmo machucando, mesmo sofrendo, mas ele não larga as armaduras. E aqui em Efésios também vai dizer, lá no capítulo 6, né, acerca das armaduras de Deus. Então, mulheres, vamos nos revertir das armaduras do Senhor, para que nós possamos nos despertar, né, deste sono que muitas vezes quer nos atingir, para fazer com que a gente venha morrer espiritualmente. Então vamos saculejar, irmãos, as armaduras nossas e vamos revertir elas, né? Se tá pouquinho, vamos multiplicar esse azeite, vamos buscar ser cheia da presença de Deus, para que nós possamos ser uma igreja com o propósito do Senhor. Qual que é o propósito? Ganhar almas para o reino do céu, porque o diabo está ganhando almas para levar para o inferno, irmãos. O diabo está saqueando. O diabo está querendo até mesmo tirar os crentes dentro da casa do Senhor. Irmãs, antigamente, as irmãs aí não vai me deixar mentir aqui. Eu sempre converso com mulheres de Deus e a gente comenta, até mesmo no círculo de oração que eu vou, a gente vem falando, irmãs, que muitas das vezes, antigamente, Satanás ficava na porta da igreja. Hoje, Satanás está tendo privilégio dentro da casa do Senhor. Infelizmente, irmãos, antigamente era de fora, não tinha acesso. E é isso que Deus quer. Deus não quer que o diabo tenha acesso dentro da casa do Senhor, não, irmãos. Porque nós somos do Senhor Jesus. Nós temos que ter uma vida com o Senhor. Então vamos nos despertar, vamos buscar no Senhor. Não sei qual que é a sua fragilidade, aquilo que você precisa, a dificuldade que você tem, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de acordar na madrugada, nesse tempinho de chuva, né, irmãos? Mas tem o Espírito Santo que nos deixa nós dormir, não. Irmão, é tão bom você ter intimidade com Deus, é tão bom o Espírito Santo habitar dentro de você que não precisa mais ser por relógio para despertar, não. Ele te cutuca. Eu tive grandes experiências com o Espírito Santo nessa área. Quando eu comecei a minha vida espiritual, eu punha relógio para despertar 3 horas da manhã, que eu tinha que fazer minha campanha 3 horas da manhã. Hoje não é necessário, não. O Espírito Santo foi me acordando, cutucava no meu pé, muitas vezes já me dava até empurrão na minha cabeça, eu acordava, não tinha entendimento. O que é isso, Jesus? Eu pensava, meu Deus, não era fantasma, não, era Espírito Santo. Ei, mulher, levanta, desperta, vai orar, o sono é bom, a coberta é bom, mas levanta, vai buscar. É isso que Deus quer para mim e para você nesta tarde. Despertamento, sair deste sono que muitas vezes põe nós ali, ó, adormecido, com muitas canseiras, muitas preocupações, tantos afazeres, né? Muitas vezes a gente tem outras prioridades, não. Vamos nos despertar para chegar mais pertinho dele, para fazer a vontade dele, o que ele tem chamado você para fazer. Nós não somos, Deus não quer que nós fiquemos só sentados, não. Deus quer que nós fiquemos de pé, marchando, fazendo a obra, obedecendo a voz do Senhor. Ouve a voz dele, né?
leia a palavra, faça a vontade do Senhor conforme Ele quer. Obedecer, irmãos, obedecer. É o que Deus quer, que quando eu obedeço, o Pai se agrada. O Pai se agrada do filho e da filha que obedece. Então nós temos que obedecer o Senhor, né? Ser grata ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Irmãs, quantos livramentos Deus tem feito em nossas vidas. Eu não sei se o Adriano contou, eu quero contar com um testemunho rapidinho. Porque Deus, muitas das vezes, Ele não livra nós de passar certas situações, certas provações, mas Ele te livra dentro dela. É dentro dela que Deus te livra. Porque quando você está na tempestade, Ele está no barco. Quando você está no deserto, Ele está lá comigo e com você. Quando você está no vale, Ele está comigo e com você. E nesse dia, eu estava voltando com o Adriano, nós estávamos na saída de Trindade, e eu comecei a gravar o trânsito que estava muito forte, né, muitos carros, e aí ele diminuiu a velocidade para me estar gravando para mandar para minha irmã, mas antes disso eu falei assim, vamos conversar? Ele falou, não, deixa eu ficar concentrado. Eu falei, então eu vou gravar para mandar para minha irmã. E aí eu comecei a gravar, irmãs, a mão de Deus estava ali. Por isso que é bom, irmão, você ter uma vida com Deus. Por isso que é bom, irmã, gratificante você renunciar ao mundo. Por isso que é bom você sofrer por Jesus o que você sofre, o que você passa. Quando a gente estava ali da saída, ali, irmão, olha, o carro, eu gravei, é um trem, assim, interessante, porque eu gravei o meu acidente sem saber. Eu tava gravando e simplesmente o cara entrou, irmãos. E a gente pegou de cheio o carro. Irmãos, não teve um arranhão, nem eu e nem o Adriano. O outro carro tinha 3 pessoas, uma senhora de 86 anos, para honra e a glória do Senhor Jesus. Eles também saíram ilesos, então foi bens materiais. Então eu louvei o Senhor naquele momento, engrandeci o Senhor, e por mais uma vez tem uma oportunidade, porque será que na minha vida ali, naquele momento, a minha e do Adriano, e daquelas pessoas ali, será que naquele momento, irmão, se Jesus viesse me pegar, me buscar, será que eu iria para o céu, irmãs? É isso que você tem que ver, irmão. Só existe 2 caminhos, céu ou inferno. Não há terceira opção, não há meio termo. E eu comecei a refletir sobre a minha vida, o que eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Vai encerrar mais um ano, como está minhas mãos? Será que eu ganhei uma aula? Será que eu ganhei uma aula para o Senhor? Se eu falar que eu fui testemunho nas reuniões de família, dia de domingo? Será que eu sou testemunha para o meu vizinho? Será que eu vejo ele, mesmo ele sendo antipático, sendo uma raça ruim? Será que eu tenho coragem de falar, Jesus te ama, ei, vamos na igreja? Será que eu dou testemunha para os meus filhos, para o meu esposo? Como que eu tenho sido? E se Jesus voltasse para mim naquele dia? Eu sei que Deus me deu mais uma oportunidade para fazer a vontade do Senhor. Eu me acho, muitas das vezes, irmãs, se eu vou falar a minha vida aqui, dá um livro, né, como a cada uma de vocês, porque eu sei que cada um tem um testemunho para falar, né? Crente tem testemunho, crente não tem passado. Então, irmãos, eu sei que o Senhor, Ele quer mais de mim, assim como quer de você. O Senhor não quer do jeito que a gente está estacionado, irmão. Deus quer fazer algo através da nossa vida. Tem vidas gemendo, tem vidas sofrendo, tem vidas que dentro da casa do Senhor também está precisando da nossa ajuda. Então vamos nos curar, vamos nos lavar de toda picuinha, de toda resma, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Vamos tomar posição, vamos parar de estar olhando a vida do irmão e vamos olhar para Cristo, porque através de nós as pessoas vão falar assim, ei, nossa, quem era fulano, quem era fulana? Não se preocupa com status, não se preocupa com o seu nome ser tá em hot dog, você quer pregar para a multidão, não. Uma alma que você prega para Deus tem muito valor. Então, dentro da casa do Senhor, irmãs, tem muitas pessoas que estão morrendo, ou até mesmo já até morreu, mas para o nosso Cristo não há nada impossível. Para o nosso Jesus não há nada impossível. O que não é para mim é para Ele. Basta eu abrir a minha boca e falar dele, basta eu ser testemunho, basta as pessoas olhar para mim, ver que na minha vida o que eu era antes não importa, importa o que eu sou hoje. Então há tempo de conserto. Quantas pessoas aí têm se suicidado? Irmão, como é triste você ver falar que um pastor se suicidou.
Como uma irmã se suicidou, irmãos, como é triste você saber que a pessoa um dia provou o amor de Deus e tirou a própria vida. Irmãos, é tempo de despertar, ainda dá tempo, ainda é tempo, então vamos despertar de algo que nos impede de fazer dentro da casa do Senhor. Eu sou tímida. Vamos orar para Deus tirar essa timidez. Eu tremo todinho. Irmã, você acha que é fácil a gente falar? Não é fácil, não. Não é fácil você falar do amor de Cristo, não, porque traz responsabilidade, traz um ato de verdade na sua vida, mas é edificante você falar do que Jesus fez por você e o que Jesus vai fazer na vida daquela pessoa. Então vamos nos levantar, vamos unir forças, assim como nós estamos aqui unidas neste grupo para fazer a diferença no Senhor Jesus, levar a mensagem, vida ser curada, ser transformada, ter um encontro com Deus. Vamos fazer lá fora também, irmãos. Vamos fazer dentro da nossa igreja. Se você vê algo que está errado, ora, não condena não, não aponta o dedo não. Vamos orar. Que Deus venha avivar, irmã, nesse tempo tão difícil. E vai vir coisas piores, irmãos. Vai vir coisas piores, coisas horrendas. Deus tem usado vasos dessa terra para falar, para a igreja do Senhor buscar, porque Ele está chegando. Ele vem. E esse dia vai chegar, irmãos. Então vamos, quanto tempo eu estou ouvindo isso? Não, irmãos, é hoje, é para hoje. Daqui 5 minutos eu não sei o que vai acontecer comigo, você não sabe o que vai acontecer com você. E nós amamos a nossa família, né? Nós não levamos a nossa família para o céu, mas nós damos testemunho, falamos para o Senhor Jesus e buscamos a vida deles para o Senhor. É eu e você, irmã, é eu e você, irmão, que está me ouvindo nesta tarde. Vamos fazer a diferença, vamos nos despertar, vamos tirar esse velho eu, né? E vamos fazer a vontade do Senhor. É tempo de fazer mudanças. Tem muitas pessoas que falam, eu sou desse jeito, eu não mudo, não. Ei, você ainda não encontrou Jesus. Ei, você ainda não tem Jesus. Porque quem tem Jesus é diferente, sim. Quem tem Jesus tem uma vida diferente com ele, sim, é possível, porque tudo é possível ao que crer. E quem tem Jesus faz a diferença, sim, porque homem e mulher de Deus, aonde ele está é notado. Ali se vai uma mulher e um homem de Deus. E não é só por fora nas vestes, não, irmão, não é só no cabelo, não. Viu? Não é só no jeito de andar, não. É o que você transmite também de dentro para fora. Porque Deus quer completo. Deus não quer por metade. Deus quer uma igreja limpa, edificada no Senhor. Então, que nesta tarde nós possamos despertar, buscar o Senhor, mover, sacudir a poeira, como diz o ditado, para fazer a vontade do Senhor. Quando você abre a tua boca, mulher, e homem de Deus, para falar, eis-me aqui, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. É igual você pedir para Deus tratar na vida de alguém. Quando Deus está mexendo, quando Deus está fazendo, aí a gente vai reclamar. Então, tudo aquilo que você coloca na mão do Senhor, deixa Deus tratar. Principalmente quando é na minha e na tua vida, para Deus consertar o altar. Quando Deus quer consertar o altar, irmãos, o chicote de Deus dói sim, viu? A palavra de Deus é verdade. Ela corta para os dois lados. Porque Jesus quer isso para nós, irmão. Deus não quer só passar a mãozinha, não. Deus quer que nós seja consertados, para que nós possamos ser um vaso cheio. Não adianta o vaso ser bonito por fora e não ter nada dentro. O vaso tem que ser cheio até transbordar. Por isso que eu gosto, irmão, daquele exemplo daquela viúva lá que só tinha um pouquinho de azeite. Foi no pouquinho que Deus multiplicou. Então que nesta tarde o Senhor venha multiplicar o pouquinho que eu e você tem, porque Ele quer transbordar. Ele quer fazer de mim e de você um vaso cheio, para que nós possamos despertar, não só nós, mas cada um que nos ouve nesta tarde. A igreja do Senhor precisa ser despertada enquanto ainda é tempo. Amém, irmãs? Isso foi o que Deus falou ao meu coração. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma das irmãs. Esteja orando por mim, pelo meu esposo, nossos filhos. Que Deus possa abençoar. Quando precisar de mim, eis-me aqui, viu, irmãs? Que Deus possa falar com cada uma de vocês. Vocês já moram no meu coração, independente de eu não conhecer, acho que a maioria aqui, né, não ter visto vocês, que eu sei que aqui tem pessoas de vários lugares, né? Então, assim, só gratidão a Deus por essa tarde. Eu vou fazer uma oração, amém? Aqui bem rapidinho para o término desta palavra.
e eu devolvo a quem é de direito, tá bom? Em nome de Jesus. Muito obrigada pela confiança no Senhor Jesus. Obrigado, pastor Ivani, eu já deixo aí meu abraço. E a cada uma das irmãs, viu? E sempre que eu for orar, eu não sei o nome de todas, mas eu vou estar apresentando este grupo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os nossos olhos aonde você está e vamos falar